Colleen Hoover publicou Slammed e outros romances. Hoje ela é uma das autoras com mais livros vendidos do mundo e ela começou no Kindle como escritora de romance sem qualquer tipo de editora. Depois disso, sim, ela ganhou a atenção de grandes editoras, mas ela já tinha a sua base de fãs. Christopher Paolini, o escritor do Eragon, um grande livro, se vocês não leram eu aconselho a lerem. Ele publicou o seu livro totalmente sozinho, sem editora, com a ajuda dos seus pais, que fizeram um bocadinho aqui o papel de editora, e durante anos ele foi a escolas, feiras, livrarias pequenas, tudo para vender o seu livro. E hoje, de certeza que toda a gente já ouviu falar no Eragon. E.L. James. Para quem não sabe de quem é que eu estou a falar da escritora que escreveu As 50 Sombras de Grey. Bem, isso começou com uma fanfiction do Twilight, que publicou no seu site, e depois disso fez um e-book. Quando percebeu que estava a ter muitos leitores e que realmente eles estavam a pedir um livro, ela escreveu o livro e vendeu de forma independente. Só depois disso, depois de ter vendido muitas unidades, as editoras foram atrás dela, ajudaram a reeditar o livro. A partir daí ela fez outro sucesso, mas ela já tinha o seu sucesso criado. Andy Weir, um programador e fã de ficção científica, escreveu Perdido em Marte e publicou gratuitamente no seu blog. Os leitores pediram uma versão no Kindle e ele criou uma versão na Amazon por $1 e aquilo explodiu em vendas. Depois, obviamente, ele conseguiu uma editora, mas antes disso ele já tinha o seu próprio sucesso. Com isso, deu origem ao filme Ridley Scott, que foi nomeado para um Oscar. E com isto também há muitos outros nomes, muitos outros escritores que começaram de maneira independente, começaram sozinhos, sem nada, e foram construindo as suas próprias carreiras. Portanto, hoje eu estou aqui para desmistificar vários mitos que existem sobre a publicação independente e fazer com que tu não desistas da tua carreira de escreveres o teu livro, porque mesmo que hoje tu publiques de forma independente, tu não sabes o dia da manhã, pode ser que tu tenhas muito sucesso, pode ser que editoras venham falar contigo, mas antes de avançarmos, pessoal, eu só peço que deem um like, subscrevam e bora lá. Bem, muitas pessoas acham que publicar de forma independente é quase impossível. E isso é um grande mito. Publicar de maneira independente é tão simples como publicares como editora. A questão é que tu vais ter mais trabalho. A verdade é essa. Tens mais trabalho. Mas tu consegues fazer exatamente a mesma coisa que uma editora faz. A questão é que talvez as editoras não gostem muito disso e nem querem que tu saibas fazer essas coisas porque é muito melhor para elas, principalmente para aquelas editoras mais vanity, não é? Aquelas que aceitam dinheiro para publicar no teu livro. Obviamente preferem que publiques com elas do que publiques sozinho, não é? Mas é válido dizer que se tu souberes fazer as coisas certas, tu consegues poupar muito dinheiro e ainda assim ter muito lucro publicando de maneira independente, sabendo aquilo que tu estás a fazer, obviamente. Ah, Bruno, mas livros independentes nunca têm o mesmo alcance do que publicar como editora. Ok, então deixa-me desmistificar isso. Na verdade, muitos livros que estão publicados por editoras nem têm o marketing que deveriam ter. Portanto, tu sendo um autor independente, tu consegues fazer o teu próprio marketing, consegues ir para as redes sociais, consegues estar muito mais próximo dos teus fãs do que exatamente estando a publicar a partir de uma editora. Podes ir a feiras, participar de concursos, fazer parcerias, portanto há muita coisa que tu podes fazer. Podes criar o teu próprio site, ainda por cima tu tens muito mais lucro sobre as tuas vendas, portanto também há isso a ter em consideração. Normalmente aquelas editoras que realmente querem que o teu livro venda bastante e que fazem de tudo para isso, são aquelas editoras que tu não tens que pagar nada para teres o teu livro publicado. Normalmente são aquelas editoras mesmo editoras, editoras oficiais, pronto. Ainda assim, tu depois vais ter que lidar com aqueles 10%, pronto. Se o teu livro for um best-seller, não tens de te preocupar assim muito com isso, não é? Mas o problema é ser um best-seller. E muitas vezes essas editoras nem vão atrás de recém-escritores. Pronto, és tu que tens que ir atrás delas, obviamente, só que acaba por ser muito difícil. Aí é mesmo melhor participares em algum tipo de evento para conseguires chamar a atenção. Senão vai ser muito complicado entrar para essas editoras. Bruno, ok, mas eu realmente tenho medo de ser um escritor independente e depois não vender nada. Então deixa-me que te diga que muitos escritores independentes vendem muito mais do que escritores que estão atrelados a contratos que nem gostam de outras editoras, porque não vendem tanto. E a questão é que tu podes fazer o teu próprio preço, tu podes escolher a tua capa, tu podes ter muito mais liberdade sobre a tua obra. Além disso, tu podes conhecer o teu próprio público e fazer anúncios para esse público em específico. Bem, estavas aqui no início do vídeo, de certeza que ouviste todos aqueles escritores que conseguiram vender muito antes sequer de estarem numa editora. Portanto,
Claro que a editora depois potencializou todas aquelas vendas posteriormente, não é? Mas antes disso, eles já tinham o próprio sucesso. E normalmente as editoras só vão atrás de pessoas que já têm o próprio sucesso, ou então que já são conhecidas. Isto não é regra, obviamente, mas tende a ser muito mais comum. Além disso, sim, tu vais ter que te mexer, mas tu podes vender o teu livro em escolas, podes partilhar nas redes sociais, podes criar uma influência nas redes sociais, não é? Estar mais próximo dos teus leitores. Podes fazer parcerias, ir a feiras e muitas vezes, dependendo da editora que tu estás, tu ficas muito limitado sobre isso. Depois também vejo algumas pessoas a dizerem que ser escritor independente é ser um escritor menor ou um escritor amador a comparar com um escritor que está ou que tem obras publicadas numa grande editora. Isso acaba por ser outro grande mito. Como vocês já sabem, grandes nomes internacionais começaram de maneira independente. Depois realmente foram para outras editoras porque o contrato acabou por ser bom. É assim, eu não descarto a opção de vocês irem para uma editora. Se tiverem essa oportunidade, força, porque vocês não têm que fazer nada. Vocês já têm tudo tratado. Então conseguem dedicar a vossa cabeça a outra história. Mas quando vocês publicam de maneira independente, vocês também têm muitas regalias. Apesar de terem mais trabalho, claro que sim, vocês têm muitas regalias. Conseguem ter muito mais valor do vosso livro, conseguem vender o vosso livro onde vocês quiserem. Vocês têm inúmeras maneiras de vender o livro de maneira online, não é só a Amazon, vocês não precisam publicar também só no Kindle, vocês têm inúmeros sites, inúmeros sítios onde podem publicar e onde podem ter sucesso. Podes criar um site próprio, podes vender no teu próprio site e sempre que alguém comprar daí, tu podes escrever uma nota à mão, dedicares alguma frase à pessoa, isso também cria bastante valor, é bom. Os vossos leitores vão se sentir prestigiados com isso, portanto isso não acontece se vocês estiverem a vender a partir de uma editora, e essas coisas também acabam por valorizar muito o livro, mesmo que seja no boca a boca, vocês podem crescer bastante só assim. E publicando de maneira independente, basicamente, se vocês publicarem de maneira independente, não significa que lá mais para a frente não possam ter editoras atrás de vocês, tanto editoras normais como editoras vanity. Pode ser que elas venham atrás de vocês a sugerir vários tipos de contrato. Se vocês já tiverem algum nome, vocês também se podem posicionar um bocadinho melhor relativamente ao contrato, então acaba por ser também melhor. Portanto, experimentem, nem que vocês têm várias opções, podem publicar também no Kindle, ir publicando capítulo a capítulo e já vão ganhando os vossos próprios leitores. Isso também acaba por ser muito bom. Há vários escritores que também cresceram assim e vocês podem fazer a mesma coisa. Portanto, a verdadeira pergunta não é se é possível ou não, e sim, se estás disposto a fazer tudo isso sozinho e a levantar o mundo por ti. Mas nada disso vai servir, malta, se vocês não tiverem a fazer as coisas certas, se vocês não tiverem a escrever o vosso livro da maneira correta. Há muitos escritores que cometem inúmeros erros que sinceramente faz com que os vossos leitores não queiram sequer passar do primeiro capítulo. Portanto, se tu queres saber que erros são esses, clica aqui neste vídeo para veres mais, para aprenderes mais, e então vemo-nos daqui a nada.